boa tarde. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês nessa tarde para falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu particularmente gosto muito porque está ligado na minha vida profissional e o que eu fiz durante todo o tempo desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu comecei a estudar, foi esse assunto aí que me trouxe. Eu tenho mais de 30 anos estudando esse assunto especificamente e mais do que isso eu vivi. Eu posso dizer a vocês que todo o assunto que se relaciona com internet, quando se fala de internet, eu vivi essa febre, essa chegada da internet no Brasil e pude, de certa maneira, ver as transformações que isso provocou na nossa sociedade, nas nossas vidas. E de uma maneira mais interessante, quando a gente começa a ver que hoje, dentro do nosso modelo de modernidade que nós estamos experimentando aqui na sociedade pós-moderna, nessa sociedade do mundo líquido, o quanto isso, de certa maneira, tem impactado nas vidas de todas as pessoas, sobretudo das nossas crianças, dos jovens que estão experimentando aí essa questão da informática de uma forma, às vezes, equivocada, né? Mas eu digo que quando o homem descobriu a roda, certamente que quando ele estava diante da roda, ele não intuiu que a roda serviria para aquela finalidade que tem. Certamente ele pendurou na cabeça, ele tapou a caverna, ele fez uma série de coisas com a roda, ele só não foi imaginar, com isso aqui eu vou construir um Rolls Royce. Ele não teve essa ideia. Isso aí foi o fruto de um processo de aprimoramento do tempo, errando, acertando, até que ele pudesse colocar um eixo entre as duas rodas e daí ele fazer uma alavanca que modificou todo o cenário da humanidade sobre a Terra. Então, essas tecnologias, como é o caso da internet, são tecnologias chamadas disruptivas, porque elas são tecnologias que elas promovem uma mudança muito grande na forma da gente viver. Então, quando a gente olha hoje o mundo e imagina um mundo sem internet, a gente fica imaginando, será que é possível viver sem internet? Eu digo que sim, porque eu, quando era pequeno não no sentido do tamanho, quando eu era criança, eu me lembro que eu acompanhava meu pai, ele ia para o banco, ele era funcionário do Banco do Brasil, eu ia lá, né, de vez em quando visitar meu pai e via como é que funcionava um caixa de banco. Então você chegava, os mais nevados vão saber o que eu estou falando. Então você chegava num caixa e apresentava um cheque, por exemplo, tinha que ser na agência que você tinha conta, porque era ali que tinha sua ficha. Então a pessoa chegava lá, pegava o cheque e pegava sua ficha para ver se a assinatura era aquela mesmo. Então abria um arquivo, tinha lá os 3.000 correntistas, pegava lá uma das 3.000 fichas, tirava, olhava, estava a sua assinatura, do jeito que você assinou, do dia era o papel mesmo, conferia, depois se virava e em cima do arquivo tinha uma outra listagem e ele pegava ali e procurava seu nome e botava ali quanto foi que você sacou, quanto era o valor do cheque, era botado na caneta, no final do dia, então tinha uma compensação que fazia todos aqueles lançamentos e só no dia seguinte seu saldo era atualizado. Então isso demorava um tempo que hoje nenhum de nós teria capacidade de suportar, né? Porque se você tivesse que esperar o cara pegar uma ficha, olha, e tal, vai dizer, aquele negócio dos 15 minutos lá ia ser um tal de reclamação e multa, tem uma coisa terrível. Então imagine hoje a situação, você vai num caixa 24 horas, que é tudo muito rápido, né? E você chega na frente de um caixa 24 horas e fica vendo uma pessoa dando um passe no caixa 24 horas. Você já viu como é isso? A pessoa abaixa a cabeça assim, ó. E fica imaginando, eu fico pensando, o que ele está imaginando ali? Que o dinheiro apareça, que... Tomara que tenha dinheiro, tomara que chegue, tomara que não negue, tomara que saia uma cédulazinha daqui, né? Então fica assim, baixa a cabeça assim, aí 10 minutos você não suporta, porque o tempo é uma das coisas extremamente impactadas pelo processo da informatização. Então isso tudo fez parte de uma história
não é? Porque não era assim. Antigamente as coisas eram mais analógicas, as coisas eram mais lentas, as coisas eram mais sistematizadas, e hoje, com a informática, tudo se modificou. Mas tudo na vida da gente, a gente tem que analisar sob o ponto de vista da utilidade, né? Ou seja, por que essas coisas estão acontecendo e o que isso vai trazer como resultado para as nossas pessoas? Por que a sociedade, de certa maneira, vai ser impactada pelo fato de existir agora uma nova forma de viver, que é essa maneira acelerada de viver, que é viver sob a égide de um computador. Essa coisa do futuro, quando a gente assistia aos filmes de ficção científica e via lá o submarino chamado Civil. Quem lembra do Civil? E a túnel do tempo. Olha o túnel do tempo aí, né? Então a gente ficava imaginando ali os computadores e tinha um bocado de luz que acendia, que apagava, aquelas coisas que ficavam rodando, aquelas fitas, né? Gente, eu posso não parecer não, mas eu trabalhei com essas fitas aí, viu? Meu primeiro computador eu tive em 1982. Para vocês terem ideia, a internet chegou no Brasil em 1995. Então, em 1982, eu tinha um computador que ele era menor do que o celular. Melhor, o celular nem digo. É menor do que o relógio que vocês têm no braço, em termos de capacidade, em Basic. Ele era em Basic e era todo programado. E era fita cassete. Fita cassete. Era uma fita cassete que se enrolava com a caneta e que limpava o cabeçote do gravador, às vezes com cuspe, quando não tinha álcool. Né? Você passava assim e limpava, né? E aí ele limpava e funcionava. Quando quebrava a fita, era o prejuízo, né? Tinha que colar a fita, enfim, essas coisas que a gente já viveu, gente, ninguém morreu, está todo mundo vivo, graças a Deus. Mas isso fez parte da nossa história recente. Então, com essa situação aí dos computadores, a gente fica imaginando como é que nossa vida se modifica, como é que a gente se transforma, e por isso a gente vê hoje o futuro sendo realizado. Dick Tracy era um agente secreto que falava pelo braço, né? Ele falava assim no braço, e hoje a gente vê os chamados telefones digitais ou inteligentes, os relógios inteligentes, são os chamados smartwatches, que você praticamente tem tudo que você tem no celular, você tem no relógio. Inclusive falar como o Dick Tracy falava. Ainda não vi ninguém como o Maxwell Smart falando com o sapato. Mas isso é algo que nada que não possa ser implementado caso alguém queira usar um sapatofone aí, caso assim seja necessário. Mas aí o objetivo da gente conversar hoje sobre essa questão da interdimensionalidade da internet, porque de fato quando a gente fala de dimensão e interdimensão, a gente está falando sobre um processo de comunicação. E a internet é de fato um mecanismo poderoso de comunicação que abriu muitas possibilidades do desenvolvimento social. Então a sociedade foi impactada, por quê? Porque os mecanismos de comunicação e integração entre as pessoas pôde ser modificado. A humanidade tem na linguagem uma das suas mais importantes características, porque foi a linguagem que permitiu o homem transmitir para as gerações seguintes os seus conhecimentos e, consequentemente, fez com que nós pudéssemos ter uma história acumulada. E isso, o conhecimento acumulado, uma história acumulada, fez com que hoje nós tivéssemos esse grande manancial de informação que nós lidamos todos os dias. Então, para vocês terem ideia do que significa isso, provavelmente no ano passado se gerou mais informação do que toda a história da humanidade junto. Isso em termos de informação que está à disposição de todos. Em 1996 eu fiz a minha primeira pós-graduação na área de redes, de computadores, e lá eu fui fazer um artigo sobre transmissão de vídeo em rede. E só existiam no mundo 2 artigos falando sobre esse assunto. Se eu hoje fizer a mesma pesquisa usando o Google, eu vou encontrar 10 milhões de textos falando sobre o mesmo assunto. Então isso mostra quanto de informação a gente tem. Isso também é um grande problema, porque da mesma forma que a gente tem uma capacidade muito grande de manipular a informação,
ou tem disponibilidade de muita informação, a gente tem, de certa forma, uma certa incerteza sobre que tipo de informação existe nessa grande rede que de fato nos ajude. Porque aonde existe essa grande quantidade de coisas úteis, também existe um monte de lixo. E esse lixo às vezes atrapalha mais do que ajuda. E se a gente não souber o que está buscando, quando a gente vai nesse grande depósito de lixo, nesse grande repositório de informação, a gente pode pegar o que não presta e a partir daí tomar decisões equivocadas baseadas em informações ruins. É a democratização dos meios que permitiu isso tudo para o nosso bem e para o nosso mal. Mas como um mecanismo de comunicação, de fato, integrou as pessoas, criou uma possibilidade enorme e a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender qual o contexto da internet com a questão das dimensões. E aí eu vou pedir licença a vocês para falar um pouco sobre essa questão da interdimensionalidade. Já que estamos aqui dentro de um contexto de uma palestra espírita, a gente precisa falar sobre as múltiplas dimensões que estabelecem processos de comunicação e que influenciam também as nossas vidas. Será que a internet algum dia vai nos ajudar a fazer conexões espirituais? Essa é uma pergunta que a gente pode, de certa forma, estar aqui agora formulando na nossa cabeça. Primeira coisa que a gente precisa entender é que, do ponto de vista da percepção do mundo, as questões dimensionais sempre nos inspiraram muitas curiosidades, porque, de certa maneira, a dualidade entre o que eu vejo e o que eu não vejo era algo mais fácil de ser percebido pelos grandes gênios que pensavam na humanidade dessa forma. Então, desde os tempos dos gregos, eles imaginavam um mundo onde as coisas eram imaginadas, sonhadas, pensadas, e um mundo onde as coisas eram tangíveis, eram tocáveis, eram o mundo das coisas e o mundo das ideias. Esses dois mundos, essa grande dicotomia do aqui e do lá, deu origem ao mundo dos deuses, ao céu, ao reino de Deus, a uma série de outros lugares, aonde, para fazer essa ida até esses novos horizontes, a gente teria que, de certa forma, fazer um deslocamento. Então, quando a gente fala a respeito de ir para algum lugar, a gente imagina entrar num meio de transporte, pegar uma estrada e caminhar em direção a esse local. E aí, quando os cientistas pegam os foguetes e mandam em direção ao espaço e não conseguem chegar no reino dos céus, fica dizendo, onde está o tão falado céu que a gente aponta para cima e a gente não consegue ver? Quando os submarinos vão nas profundezas dos mares, também não conseguem achar absolutamente nada. Quando o pré-sal, a Petrobras, faz aquele furo a 20, 30, 50 quilômetros de profundidade, não consegue encontrar nenhum ser vermelho, chifrudo, nem nada, não sai o cheiro de enxofre, né? Então fica dizendo, mas será? Mas não era lá embaixo que ficava esse negócio? Que profundidade é essa que fica esse tal desse inferno que ninguém consegue chegar? Então essa ideia de lugares físicos também, ela está ligada a essa cosmogonia antiga, aonde existia uma dualidade, nós aqui e eles lá, aqui e lá. É sempre assim nessa dimensão tão distante que, de certa maneira, para ir ao reino dos céus, a gente precisaria fazer algo que ninguém quer fazer, que é morrer. Então seria a única maneira de você fazer essa transição para esse novo lugar. Mas essa ideia dicotômica, ela vem passando ao longo da história por uma série de questionamentos. Então, quais são os questionamentos que foram importantes aí na transformação dessa visão do mundo, na visão do universo por parte do ser humano? A primeira coisa é que existia uma crença de que a Terra era o centro do universo. Então, essa Terra como centro do universo era uma coisa que todo mundo acreditava nisso e achava que a Terra era o local, porque lá na Gênesis, quando Deus criou a Terra, fez a Terra antes de fazer as outras coisas. Então a Terra foi a primeira coisa que Deus fez. Então era o ponto de partida, era justamente a Terra. Em cima disso se imaginou que a Terra fosse o máximo possível da existência. E com as observações dos
dos grandes cientistas, né, como Copérnico, como Galileu, que eles começaram a questionar esse tipo de coisa, começou a se ver que não era a Terra, era o Sol. Então a primeira grande mudança, a primeira grande quebra de paradigma nessa visão, dessa cosmogonia antiga, é de que na verdade a Terra não é o centro do universo. Se imagina agora um Sol como sendo este centro. Mas aí vem um segundo processo de observação e vai ver o seguinte: o Sol, ele não é o centro do universo, ele é apenas o líder de um pequeno subúrbio, que é uma galáxia. E essa galáxia é apenas um pequeno pedaço de um grande cosmos. Então isso foi uma outra questão de uma revelação, que o universo não tem um meio, nenhum centro. Existe um grande espaço, infinito na sua dimensão, e que nós estamos apenas em um pequeno espaço no meio de grandes espaços. Nós somos uma entre 200 bilhões de galáxias, provavelmente, dentro deste grande espaço, e nós não somos as maiores, somos talvez uma das menores galáxias de todas essas 200 bilhões previstas. A nossa galáxia não é o centro do universo, é um terceiro paradigma que foi quebrado, por consequência. E aí vem uma outra ideia, que já não está mais diretamente ligada aos astros, mas ligada à ideia da própria matéria, que também vem desde os gregos, que era a ideia de que toda matéria pode ser decomposta em átomos. Então a gente chega lá, né, em tijolinhos que formam as coisas. Isso aí vem de Demócrito e de Leucipo, eram dois pensadores que imaginavam a ideia do indivisível. A gente tem lá um ponto onde dali não passa mais nada, é tijolo que nos constrói. O que é o ser humano nessa perspectiva? É um conjunto de átomos que formam moléculas, que vão formar as outras coisas, os corpos, etc. Então, se tivesse uma forma de fragmentar o ser humano, ia se chegar na menor parte do ser humano, que seriam átomos. E com a mudança do século XIX para o século XX, com a chegada das novas perspectivas de estudo acerca da nova física, se viu que o átomo não é a substância essencial do universo. E que, para além do átomo, existem muitas outras grandezas que precisam ser exploradas. Mas a mais interessante de todas é a seguinte: é que quando você começa a entrar na estrutura do átomo, que vai entrando no chamado mundo subatômico, vai se chegar a uma determinada situação onde aquilo que era partícula de repente some, desaparece e vira uma onda. Então a matéria deixa de existir. Observe que quando a gente vai decompondo a matéria, chega num composto da matéria, que é algo que não é matéria, é uma onda, e indo além, em apenas uma possibilidade. A física quântica era tão assim estranha que Max Planck dizia o seguinte: se você disser que entendeu a física quântica, é porque você não entendeu. Então ela é assim, desse jeito, né? Então quando a gente começa a chegar numa onda de possibilidade, quer dizer, aquilo pode ser e aquilo pode não ser. Então nós somos probabilidades que aconteceram, provavelmente por conta da ação de uma consciência. Essa, pelo menos, é a história que estão sendo aí hoje, as histórias que estão sendo validadas pela ciência de hoje. Então, de novo, o átomo não é a substância essencial, e essas leis conhecidas do universo, elas parecem que estão presas nele. Então, quando a gente pensa nessa ideia do universo mecanicista newtoniano, que se eu empurro uma coisa para lá, a coisa me empurra para cá, isso vale dentro do meu mundinho. Mas quando eu vou para o microcosmo, isso não funciona, isso não vale, né? E o universo, ele tem a semelhança de uma champanhe, onde a nossa galáxia é como se fosse uma pequena bolha, daquele grande mundo de bolhas dentro de um grande mar de coisas. Então isso fez com que a própria ideia da religião fosse modificada. Porque os dois grandes baques da religião tradicional, que pregava o centro do universo, a Terra como centro do universo, e o homem sendo criado a partir de um boneco de barro, e esse homem, ele era feito como um boneco de barro, construído assim, e que Deus teria soprado no seu nariz e lhe dado vida. Ou seja, o homem foi criado no Jardim do Éden assim como nós somos hoje. E aí, quando Charles Darwin traz a ideia de que o homem é uma ascendência sobre um ser símil, um macaco, o pessoal começa a dizer: mas como é isso?
o homem é semelhança de Deus, quer dizer que Deus se parece com um macaco, é isso? Na verdade, essa foi uma outra grande questão aí que mudou, uma visão paradigmática que foi alterada. Na verdade, nós não fomos criados de um boneco de barro, aquela é uma história, apenas uma história como muitas outras, mas que também sofreu um abalo graças aí a essa nova observação e a ciência, e assim será com todos os nossos conhecimentos. Ou seja, tudo aquilo que a gente hoje acredita que é o grande paradigma, que é a grande questão, no futuro vai ser alterado de uma forma que não mais será, e a gente é capaz de olhar para trás e rir. Assim como a gente vai rir do cheque lá no banco, que o rapaz conferia assinatura, a gente dá risada de um ferro elétrico cheio de carvão dentro, que a mulher ficava soprando atrás para passar uma roupa, né? Assim como a gente dá risada disso, de uma TV que você ligava 4 horas da tarde, porque não tinha programação antes das 4, e tinha que esquentar para começar a funcionar, né? As válvulas. Então, quando a gente vê isso, a gente começa a dar risada, assim também a gente vai dar risada da forma como a gente hoje faz as coisas, quando no futuro essas nossas verdades, chamadas verdades, elas forem sendo destruídas. Uma outra questão extremamente interessante também é a forma como a gente vê o mundo. Olha, essa perspectiva nova nos trouxe aí uma série de novos insights a respeito da realidade tangível, gente. E eu juro que eu não quero pirar a cabeça de ninguém, mas apenas dizer que hoje existem teses consistentes que dizem que a realidade objetiva, aquela que nós estamos hoje experimentando, ela é fruto apenas da nossa imaginação. Então o mundo é o que eu acho que ele é, não é? O mundo é exatamente aquilo que eu penso que seja. É aquilo que Platão nos traz na alegoria da caverna, quando ele mostra pessoas que estão sendo instadas a enxergar o mundo a partir de projeções na parede, de imagens que estão sendo projetadas, mas em verdade não correspondem à realidade, porque a realidade é outra. Aqui é o que a pessoa pensa do mundo e aqui é que o mundo poderia ser. Então, na alegoria da caverna, quando Platão nos inspira a pensar no mundo de imaginação, um mundo construído a partir da imaginação, ele está dizendo algo que hoje é absolutamente já passível de comprovação, de que o nosso cérebro, ele tende a construir a realidade que ele experimenta de acordo com as lentes e os óculos que ele possui. Então, a depender do que você tenha na sua cabeça, seu mundo será do jeito que você acredita que seja. Então, quando a gente vê uma pessoa e diz assim, mas como é que você não enxerga isso? A pessoa não enxerga. Assim como nós também não enxergamos outras coisas. Porque a forma da gente ver, não é? O nosso cérebro tende a ajustar o mundo de acordo com as nossas convicções. Porque senão é paradoxo. A gente fica assim, chocado de ser instado o tempo inteiro, provocado o tempo inteiro por um estímulo que não nos dá a verdadeira compreensão. O cérebro não admite isso e ele vai partir o tempo inteiro para fazer correções. Então eu vou pedir para vocês lerem esse texto aí. Vocês conseguiram ler isso aí? Que idioma é esse? É português? Não, não é. Um monte de número aí misturado com ele. Isso não é português. Um monte de número. Isso aqui, gente, é sério, é neurociência. Isso aqui mostra como o cérebro funciona. Então, quando você tem uma palavra onde a primeira letra e a última letra elas estão mais ou menos na mesma sequência, e aqui no meio você tem algumas coisas que podem levar à simbologia de uma imagem que vocês conhecem, imediatamente o cérebro corrige o que não é igual ao que você conhece. Então, o que aconteceu para vocês lerem isso rapidamente, como vocês leriam a mensagem completa, é: o cérebro funciona assim. Então, ele pega uma imagem e ajusta a imagem de acordo com o padrão que corresponde ao que ele quer. Então, quando você está vendo uma coisa, não é? Você está vendo uma coisa, você está lendo o que está ali, a pessoa, na verdade, o cérebro está trabalhando em uma outra perspectiva. Se você tivesse aqui agora um americano
que não conhecesse o idioma português, olhando para essas letras, ele ia dizer assim: o português é horrível, parece com o árabe, ou parece com aquelas coisas estranhas lá, olha como é horrível escrever em português, né? Ele ia dizer assim, ó, 3, 5, 7, 4, como é isso, gente? Né? Então, a partir daí, a gente começa a ver que a realidade que está aí fora, ela é fruto da nossa imaginação mesmo. Isso está por trás de conceitos de bem viver, porque da mesma forma que você constrói uma realidade destruidora, você pode construir uma realidade maravilhosa. Depende do que você tem dentro da cabeça. Se sua cabeça for triste, você vai enxergar o mundo triste. Se sua cabeça for alegre, você vai enxergar o mundo alegre. Conta uma história de um pessimista e de um otimista, dizendo que os dois chegaram no Natal, se encontraram, depois aquele célebre acordar do dia 25, né, depois do sapato, eles se encontraram na rua, e aí um ganhou uma bicicleta e o outro ganhou uma lata de estrume. Aí o que ganhou a bicicleta era muito pessimista e o outro era muito otimista. E aí o que ganhou a bicicleta disse assim: o outro perguntou: você ganhou o quê? Eu ganhei a bicicleta, mas que coisa horrível, a bicicleta eu vou cair, eu vou me machucar, vou quebrar meu braço, eu não sei andar de bicicleta, os meninos vão tomar a bicicleta, vai ser uma coisa horrorosa, eu vou me prejudicar muito. E você ganhou o quê? Eu ganhei um cavalo, você viu ele por aí? Ele está no otimismo, então ele está lá, deve ter um cavalo ali por trás dessa história. Isso aí, o que é? O que é que está aqui nessa foto? Esse aqui é um pássaro, né? Dando comida para... Isso aqui é um gatinho, né? Um gatinho. Aqui é Mona Lisa. Olhe como o mundo é. Isso é uma figura da Gestalt. É uma figura que mostra que o mundo vai ser percebido de acordo com a forma como você vê o mundo. Então, o que está aí não é a Mona Lisa. O que está aí são os pássaros. Mas quando o Mona Lisa aparece aqui no meio, ó, quem está vendo a Mona Lisa aqui? Todo mundo está vendo a Mona Lisa? Porque tem gente que pode não ver Mona Lisa, isso não tem nada de anormal, porque Mona Lisa não está aí. Né? Mona Lisa não está aí. Essa é aquela ideia de você vir andando de noite, passeando numa florestinha. Só não vejo os pássaros. Você não está vendo os pássaros? Pois é, aqui, ó, não está vendo os pássaros. Tá certo também. Está certo também. Mas a figura, o desenho são pássaros que estão aí trazendo a imagem da Mona Lisa aqui dentro. É como a gente olhar para as nuvens, e aí o casal, quando olha nas nuvens, vê um monte de coisinha, né, gente? Ô, imaginação. Fica ali no farol da barra olhando para cima, vendo a nuvem. Você está vendo o quê? Estou vendo um porquinho dando a mão com um ursinho, tudo no diminutivo. Então, isso é o cérebro. O cérebro faz isso, né? Ele trabalha assim. Então, na Idade Antiga, Platão, que chamava Aristócles, né, era o nome dele, ele chamava aqui, ó, a gente tinha uma ideia, era um mundo inteligível, era um mundo sem modificação. Então você tem lá uma ideia de cachorro, essa aqui, né, que é uma ideia de uma Mona Lisa, aquela que está lá. E você tem as diversas formas de representação do mundo real, que seria do mundo imaginário, que seria o mundo real. Esse mundo sensível, ele é mutável, finito, mas por trás de todos esses cachorros existe uma forma de cachorro. É por isso que quando você vê um cachorro, um pincher, um shih tzu, um pastor alemão, você vê qualquer tipo de cachorro, você diz: isso aqui é um cachorro. Ninguém olha um cachorro diferente, isso aqui é um gato. Você reconhece o cachorro. Então ele dizia, ó, existe uma forma de cachorro, propriedades de cachorro, essas não se modificam, e existe aqui uma infinidade de formas diferentes que você vê essa forma básica que está aqui atrás. Uma das coisas que aconteceu nessa minha estrada aí com informática foi que na década de 80, em 1987, eu tive acesso a um texto de um biólogo que ele falava sobre os campos mórficos, Rupert Sheldrake. Por que isso foi parar na minha mão naquela época? Não faço a menor ideia. Eu só não sabia que aquele texto jamais sairia da minha mão, porque até hoje eu volto a ele recorrentemente, porque inclusive uma coisa que tomou corpo ao longo desses últimos anos,
a tese de Sheldrake realmente ficou muito forte em relação a isso aqui. Porque qual é a ideia dele? Existe um campo formador de todas as coisas, que dá forma às coisas. Esse campo é influenciado pelo pensamento, esse campo se comunica, esse campo ele tem a capacidade da comunicação, que ele chama de ressonância, essa capacidade de um campo falar com o outro. É por isso que às vezes seu cão percebe que você está chegando em casa antes de você abrir a porta. Alguém experimentou isso já? Não é? Você vê? Faz isso por quê? Porque estão conectados no campo. É por isso que mãe, quando o filho está aprontando na rua, a mãe está em casa sem conseguir dormir, agoniada, e sabe que está acontecendo alguma coisa errada. Aconteceu na minha casa uma situação extremamente interessante. Meu irmão tomou uma queda e ele foi diagnosticado com uma costela quebrada. E ele enfaixou a barriga e ficou ali deitado. E foi dormir. E lá, umas 3 horas da manhã, ele se sentiu mal, levantou, e quando ele levantou, ele entrou no banheiro, ele caiu dentro do banheiro. Porque o resultado do processo, ele estava com hemorragia interna. E não foi diagnosticado isso. Então ele caiu no banheiro. No momento que ele caiu no banheiro, a minha mãe acordou. Não tinha nenhuma ligação de banheiro com minha mãe. Minha mãe estava dormindo e ela acordou. E foi direto para o banheiro. E chegou lá, arrombaram a porta e meu irmão estava caído lá dentro. Se não fosse isso, meu irmão tinha morrido. Então, essa ligação que existe entre as pessoas, essa ligação que existe entre todos os seres, é essa conexão entre os campos, que são os campos formativos. Então, se a gente for olhar do ponto de vista da percepção dos campos, todos nós estamos em constante comunicação o tempo inteiro. O nosso pensamento está em comunicação o tempo inteiro. Nós estamos comunicando com o plano extrafísico o tempo inteiro. Questão 459, os espíritos estão influenciando as nossas vidas muito mais do que a gente imagina, o tempo inteiro. E nós também influenciando a vida deles, porque os nossos pensamentos também influenciam no mundo espiritual. Então nós estamos em constante conexão interdimensional. A gente só não sabe disso, só não tem percepção disso, porque nossos corpos ainda não estão adaptados a essa nova realidade. Nós ainda não temos a capacidade de fazer essa percepção interdimensional de uma maneira mais sistemática. A gente faz isso dentro de cenários específicos. Mas a gente vai chegar o dia que a gente vai conseguir ampliar. Somente um pouco mais essa ideia. Essa aqui é a forma, isso aqui é Platão, isso aqui era como ele se via no espelho, Muitas pessoas se veem assim, platonicamente no espelho, não é verdade? Então você olha no espelho assim e se acha o máximo, Então é sempre essa percepção do mundo das ideias, O mundo das ideias está valendo tudo. E essa aqui é uma outra ideia, de que uma coisa que é vista, que é percebida, ela está recebendo, além das nossas intuições particulares, dos pensamentos, outras intuições ou outras influências de cultura, das leis, da sociedade, daquilo que nos foi colocado como certo, como errado. Então, quando uma coisa chega na nossa cabeça, na nossa experiência para a razão, ela já passou por diversos filtros, já foi adaptada, transformada, e já se modificou. Então, quando uma pessoa olha uma coisa que acha aquilo obsceno, por exemplo, ela já botou na cabeça e já está cheia de valor, e aquilo perdeu o sentido original e se transformou em algo absolutamente transformado pela sua visão. Um vai ver de um jeito, outro vai ver de outro. É por isso que o mundo ele é particular. Dentro dessa cosmovisão espírita, nós também temos essa nossa ideia do mundo particionado em energia e campos, quando a gente vê aquela tríade, de Deus, Espírito e Matéria. Embora isso não seja uma divisão, é apenas uma forma de mostrar as materializações ou as evidências das nossas manifestações. No fundo, tudo é Deus, que é parte imanente e transcendente de todas as coisas, mas isso se apresenta ora na forma de espírito, ora na forma de espírito encarnado como matéria, a partir das
das transformações do chamado fluido cósmico universal. Então, tudo está trabalhando dentro de um grande campo, que é aquele campo do divino, com as manifestações diversas que a gente tem das nossas possibilidades, das mais diversas aí, né? Então, a doutrina espírita trabalha dentro desta tríade, Deus, Espírito e Matéria, como sendo o nosso grande campo de observação e agora a grande matriz de relação que nós podemos experimentar. Bom, dito isso, a gente tem que considerar que nossa vida está sendo manifestada em diversos planos. Nós temos a consideração desta nossa realidade tangível, que é essa aqui que a gente está experimentando. A gente sabe do mundo espiritual, não é? A gente percebe o mundo espiritual, sabe que ele existe. A gente tem para mais de 20 dimensões. Existe na internet um filme de um rapaz chamado Matias de Stefano. Depois vocês entrem lá e pesquisem, vocês vão ver. Ele fala da 19ª dimensão. Para nossa cabeça, não dá para compreender algo além de 6 dimensões. Então a gente tem 3 dimensões, né? Altura, largura, comprimento, assim, profundidade. E a gente ainda tem uma quarta, que é o tempo, que a gente ainda pode acrescentar aí a questão do tempo. Mas além disso, tem outras dimensões aí que você vai poder realmente buscar. E uma das características dessa dimensão é o fato de que elas podem coexistir com os espaços que nós então aqui entendemos, esses espaços nossos que nós estamos ocupando. O que eu quero dizer é que nesse mesmo lugar que nós estamos aqui agora pode estar acontecendo outras coisas, podem estar tendo outras realidades. Nós podemos estar participando sistematicamente aqui em outros lugares de uma vivência. Isso já foi apresentado em diversos filmes. Tem uma série chamada Fringe, que mostra um pouco disso, dos universos paralelos, etc. A gente já viu isso na Matrix, né? O Matrix, aquela série lá, aquele filme, Matrix, né? Que a gente tem lá aquela possibilidade do mundo construído a partir do pensamento. Temos aí essas ideias todas que a gente fala a respeito da transição da humanidade, da multidimensionalidade. O fato é que essa dimensão material aqui, ela é apenas uma manifestação. Ela não é a concretude, ela não é a realidade. A ciência médica se baseia nisso, ou seja, quando ela vai curar um corpo, ela vai curar o estômago que está com problema, o pulmão que não está funcionando bem, o coração que não está funcionando bem. Mas aquelas ciências que vão além da matéria, elas estão trabalhando nas energias sutis. O que são as energias sutis? Você trabalhar nos campos energéticos do corpo, além da matéria. Então, quando você vê a homeopatia, por exemplo, a homeopatia não trabalha no corpo físico, ela trabalha nos campos sutis do corpo, trabalha no perispírito, trabalha nas outras dimensões dos corpos que nós possuímos. E aí, se você for estudar isso dentro da teosofia ou dentro do esoterismo de um modo geral, você vai ver que além, né, a doutrina espírita simplificou 3 corpos: corpo físico, perispírito e espírito. Lá você vai ter outros corpos, vai ter 7 corpos. Você vai ter o corpo físico, vai ter o corpo etérico, vai ter o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo astral, átmico, búdico. Esses corpos aí que estão na teosofia e nas outras ciências. Mas o que quer dizer isso é que nós temos, para além do físico, outras dimensões que já estão aqui presentes em mim e que eu não posso absolutamente desprezar, porque elas estão interagindo comigo o tempo inteiro. Quando eu penso, imediatamente eu estou movimentando esses meus campos energéticos, eu estou trazendo para mim saúde, eu estou trazendo para mim alegria, eu estou trazendo para mim doença, eu estou trazendo para mim saúde. A saúde começa na cabeça, a saúde começa no pensamento. Isso é extremamente importante para o que a gente está falando aqui, porque quando a gente usa os nossos veículos de comunicação como meio da disseminação do ódio, a minha boca, ela se estendeu e foi além do meu corpo, mas o meu pensamento reverberou no que eu acabei de escrever. Então o que importa é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto. Quando eu emito uma mensagem, quando eu mando essa mensagem para o mundo, aquilo está, na verdade,
imbuído de toda uma energia que foi captada pelo meu psiquismo quando gerou aquela situação. Então, ao usar, por exemplo, as redes sociais para fazer a destruição das imagens das pessoas, eu estou contribuindo nos meus campos sutis de forma péssima, de forma horrorosa. Eu estou trazendo para mim um verdadeiro campo obsessor de psiquismo negativo que causa, no tempo de hoje, a grande massa, ou a grande problema que nós encontramos na sociedade, que é a menos-valia da vida. As pessoas começam a se sentir pequenas diante da vida, porque elas estão imersas num mar de negatividade, estão imersas num mar de hipocrisia, estão imersas num mar de coisas que não fazem o menor bem ao ser humano, que é tudo isso. Eu estou falando isso aqui para vocês, gente, para a gente entender que a multidimensionalidade é algo existente, real, que o movimento, a comunicação transdimensional, quando eu penso, quando eu falo, quando eu me movimento, quando eu sinto, quando eu me expresso, eu estou fazendo conexão direta com isso. E quando eu falo com alguém, quando eu me dirijo a alguém, quando eu toco alguém, quando eu me comunico com alguém, eu transfiro essas minhas energias, além do pensamento, em outros canais de comunicação, provocando naquela pessoa mudanças imediatas no psiquismo dela, que também vão somar ao meu e movimentar essa energia negativa do mundo. André Luiz diz assim: o umbral começa na superfície da terra, a partir dos nossos pensamentos. A pessoa acorda hoje sentindo lixo, está contribuindo negativamente na terra. A gente fica achando que o mundo é horrível, horroroso o tempo todo, a gente está contribuindo negativamente no psiquismo da terra e adoecendo. Gente, olha, eu não sei se o povo aprendeu a vender remédio, se o povo está lavando dinheiro, ou se eles estão agorando a gente, porque tanta farmácia em Salvador. Quando eu lembro do seu Juquinha, que tinha uma farmacinha ali, que ele vendia remédio, e eu vejo o cara hoje pagar 70 mil reais de aluguel numa casa para poder fazer uma farmácia, eu digo, opa, tá vendendo ouro aí, amigo? Não é? O que é que você está vendendo aí? Porque no final do mês você tem que fazer uma conta, o que você recebe, você gasta, é o lucro que mantém uma empresa. Então, se você está pagando 70 mil por mês, 50 mil por mês de aluguel numa casa, é sinal de que você está ganhando muito. Então, para ganhar muito vendendo remédio, quem compra remédio é quem está doente. Vocês já viram alguém são comprar remédio? Não, não compra. Nesse volume, não. Então, nós estamos evoluindo com uma sociedade doente, uma sociedade que não considera esses diversos planos da vida, que está vivendo num paradigma material porque quer. Porque tem 2000 anos de cristianismo sobre a terra, tem 160 anos de doutrina espírita sobre a terra, tem 2500 anos de budismo sobre a terra, e nós temos material excedente sobre os campos, sobre as dimensões, sobre as multidimensionalidades, e a gente não explora isso, a gente não se aprofunda nisso, porque a gente não quer. Porque a gente acha melhor, não é? Quando está se sentindo mal, toma um remedinho, vai dormir. Ou então, quando está se sentindo assim, toma uma cachaçinha ali, fica meio tontinho, tal, fica alegrinho e vai dar dá uma adormecida no juízo. Ou então se droga e vai continuar drogado o tempo da vida, e a vida vai passar, e a gente, ao invés de viver, a gente vai viver aqui suportando um dia depois do outro, porque a gente não conseguiu ver ou fazer a leitura correta da vida. A doutrina espírita nos traz uma nova forma de ver o mundo, a partir da perspectiva das múltiplas dimensões. Considerando o espírito como uma nova dimensão, nós estamos falando de que não adianta a gente estar dentro de uma casa espírita, não adianta a gente pensar no pensamento espírita, se a gente não considerar que quando a gente faz tudo que a gente faz no dia a dia, nós estamos atuando nos planos de diversas dimensões ao mesmo tempo. Isso aí é algo que está... Não é? Albert Einstein dizia assim: a realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. Essa era a ideia dele, não é? Então, para a gente fazer essa síntese, a gente vê o seguinte: embora nós estejamos falando de múltiplas dimensões, o universo é um só.
não é? E essas múltiplas dimensões, ou formas, ou aparências, ou situações, são apenas manifestações deste todo, que uns chamam de Deus, outros chamam de outros nomes, mas é um grande uno que está aí dentro desta proposta, com tudo se manifestando nas suas características, nas suas formas, do seu jeito, da sua maneira, né? Fazendo com que a gente tenha a possibilidade de viver o mundo, perceber o mundo, e o mundo ser diverso e ao mesmo tempo um. Quando a gente vai para o Evangelho e a gente começa a ver essa ideia do mundo como uma coisa só, faz todo sentido pensar naquela tríade do amor proposta por Jesus, que ele dizia: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E muitas pessoas até interpretam isso de uma maneira equivocada, que acham que você tem que amar a Deus, depois você tem que amar você, porque se você não amar você, quem vai te amar? Né? Você tem que amar você. Aí depois você ama o outro. Não existe nada disso, gente. Não existe esses três amores. O que está se falando ali é de um amor único. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, é isso aqui, ó, amar a Deus apesar das diversas formas com as quais ele se expressa. Se você for capaz de entender que Deus está em tudo e Deus está em todas as coisas, para além das formas aparentes, que são apenas aparências, existe Deus. Então, se você é capaz de amar esta essência que subjaz em todas as coisas, você é capaz de amar ao próximo e a você mesmo, porque o próximo e você são apenas evidências ou manifestações desse divino que você ama. Olha como é diferente. Porque nós não conseguimos amar uma pessoa diferente da gente. Seria o mesmo que agora, no mês de outubro, ou no mês de novembro, algo depois aí, ou no meio das eleições, você pedir um vermelho para abraçar um azul, ia ser uma coisa horrorosa. Ele disse assim, ó, deixa o cristianismo para depois. Porque o que vale é a ideologia, o que vale é o que eu penso, é a bandeira que eu carrego, é a camisa que eu visto, é o partido que eu milito, é isso que importa mais. Assim como a gente também tem dificuldade de lidar com as aparências. Você chega na rua e encontra uma pessoa toda suja, exalando um mau cheiro, aquela pessoa não vai te inspirar o mesmo amor que você encontraria numa pessoa bela, maravilhosa, cheirosinha, que você encontrou numa festa, numa balada, e que te despertou as melhores paixões. Então, quando a gente começa a ver que realmente não é esse amor que o Evangelho fala, é outro amor, que não é esse amor das cascas, isso aí é amor de casca, é o amor da profundidade. Então a gente tem que entender que nas diversas formas do múltiplo existe apenas por trás uma única essência, que é o divino, que é o uno, que é a essência básica, primordial de todos nós. Então, essa questão, dentro da doutrina espírita, ela aparece de forma explícita através da mediunidade. A mediunidade é o veículo através do qual nós podemos ter a exata certeza de que existem outros planos de existência consciente, e que aquela grande dúvida que existia lá atrás de Blaise Pascal, que ele dizia assim: existe vida depois da vida ou não existe vida depois da vida? Como matemático, a conta era simples: 50% de chance de haver, 50% de chance de não haver. Então, matematicamente falando, tudo que é binário, 50% de chance, 50% de chance. Se você é um cientista duro, você tem que entender que a sua tese materialista ela tem a mesma probabilidade de acontecer da outra. Só que a outra tem uma situação que ajuda ela, que são os mortos, chamados mortos, que voltam através da mediunidade para dizer que estão vivos. Então, se existem relatos inequívocos de pessoas que estão voltando, é sinal de que realmente aquele 50% não é 50%, é 100%, de certeza que existe vida depois da morte. A mediunidade é um túnel interdimensional. É a partir da mediunidade que a gente consegue ter a percepção dessas diversas dimensões,
e consegue captar essas diversas dimensões e agir dentro dela. A doutrina espírita é a única ciência declaradamente elaborada com recursos interdimensionais. Ela foi elaborada por pessoas que estão nessa dimensão e por pessoas que estão em outra dimensão, trabalhando juntos, para produzir um único trabalho, que é esse trabalho da ciência espírita. Então, é resultado da ação de espíritos e encarnados. Um trabalho maravilhoso. Não é? Quando a gente vê o trabalho de Chico, eu estou aproveitando aí o final de ano, fazendo um retiro sabático, e estou relendo todos aqueles romances de Emmanuel, aquelas 5 obras que são os romances de Emmanuel. Quem nunca leu, está perdendo. Está perdendo. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Renúncia e Ave Cristo. Então, convido-os a ler, porque realmente quem produz uma obra daquela não pode estar no juízo normal. Ou ele está fora do juízo normal, ou realmente existem espíritos muito bem elaborados, instruídos para produzir aquelas obras, porque a quantidade de informação histórica que está ali dentro não seria possível na cabeça de o pobre Chico Xavier, não teria essa capacidade. Essa ele não. Então ele está realmente ali, é a comprovação de que existem espíritos que estão trazendo para ele evidências. Não falo nem da história em si, porque a história pode ter sido criada, mas é a contextualização dos personagens. Isso é a coisa mais importante daquelas obras lá. Então é uma coisa linda. Quando a gente vê os trabalhos de Ivone também na mesma direção, a gente vê que realmente não há dúvida, absolutamente nenhuma dúvida. Então o que a gente está esperando para assumir essa nossa condição multidimensional? O que a gente está esperando para experimentar uma ciência transpessoal? O que a gente está esperando para ir além do corpo, para poder experimentar dentro da nossa doutrina as nossas dimensões espirituais encarnados? Viver a essência do espírito encarnado. E aí a gente vê que a mediunidade é um fenômeno biológico que se expressa através dos nossos canais de comunicação. O perispírito é um grande canal de comunicação, porque ele faz a comunicação entre o espírito e o corpo. Ele é um ponto de intermediação, ele é um rádio de conexão, vamos dizer assim, entre as energias espirituais e as energias físicas que estão aqui vibrando no corpo. É um portal transdimensional, e que é através do perispírito que tudo isso aqui acontece e a mediunidade então se expressa. E aí vem uma questão que é obviamente essa pergunta também muitas pessoas fazem, por quê? Que todos nós não já nascemos com a janelinha aberta para ver espírito, né? Por que todos nós não temos a mediunidade aflorada, desenvolvida, de uma forma, né, ampla? Por que a gente não faz isso? E aí a resposta eu vou dar aqui com uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês já imaginaram que nesse momento, nesse salão, todos os seus pensamentos fossem do conhecimento de todos? Seria bom? Que vocês pudessem aqui saber do que todo mundo está pensando, e tudo aquilo que fosse pensado fosse como se fosse em voz alta, gritar em voz alta. Dentro de casa, na relação que a gente tem com as pessoas de dentro de casa, aquele dia que você acorda que você não está afim de ver ninguém. E aí maridão chega de junto, então a esposa chega de junto, você tem vontade de dizer assim, me dê um tempo hoje que eu não estou afim de ver você. Aí você tem que dizer, bom dia amor, como vai? Né? Querido, querida, seu chefe, oi chefe, como vai? Como passou a noite? Cuidado com o que você fala, né? Cuidado com o que você fala. Chefe, vem aqui na frente. Entendeu? Então olha gente, isso realmente a gente tem que entender que nós não estamos preparados para isso. A gente ainda não tem capacidade mental, a gente ainda não tem controle mental para esse tipo de situação. Então observe o que essa provocação aqui, Se nós
decidíssemos que os nossos pensamentos pertencem a outra pessoa, porque a gente não consegue ver esses pensamentos, a gente não consegue saber de onde ele vem. Se a gente entendesse que era de outra pessoa, como é que a gente ia viver? Então começa daí. A gente não está habituado a lidar com essas grandes confluências mentais, por isso a gente tem aqui uma espécie de um bloqueio, para que a gente seja poupado do trabalho de ter que ficar todo mundo como se fosse esquizofrênico, vivendo no mundo, porque nós seríamos todos esquizofrênicos. Nós perderíamos essa noção de identidade, nós perderíamos essa noção de que nós somos uma pessoa, um eixo central, a gente se perderia no grande mar dessas questões. Então, essa questão precisa ser trabalhada, porque no futuro todos nós seremos anjos, antes de médios, né? Depois de médios no caminho, anjos depois. Imagine que nós estejamos já vivendo num planeta aonde nossa capacidade, nosso psiquismo, ele seja de tal forma afinado, e isso vai representar no nosso corpo um corpo menos denso. Então o corpo vai se tornar menos denso na medida em que os nossos pensamentos se tornem menos pesados, menos telúricos, mais elevados, e esse desadensamento do corpo vai abrir a perspectiva de novas dimensões. A Barbara Brennan, que ela tem uma escola de cura usando mãos e usando energias, transfusões energéticas, ela diz que os nossos chakras, eles perpassam os corpos, os nossos diversos corpos, as nossas diversas dimensões, elas são perpassadas pelos chakras, e os chakras têm selos. E à medida em que a gente vai evoluindo nessas nossas dimensões, os nossos chakras vão se abrindo para outras perspectivas. E à medida que a gente vai abrindo esses selos, a gente vai tendo novas perspectivas, como enxergar a aura do outro, né? Enxergar os campos energéticos, os padrões vibracionais, ter uma visão, uma segunda vista, uma possibilidade de fazer coisas que o nosso animismo nos permite fazer, transferir fazer viagens astrais, fazer projeções. Tudo isso é possível com o desenvolvimento e com o desadensamento do corpo. Então é um exercício que nós temos que fazer, uma espécie de aeróbica ou de malhação, para que o nosso corpo comece então a reverberar na possibilidade de ele ser um agente interdimensional. O nosso corpo, como manifestação material do espírito, ter a possibilidade de captar isso explicitamente. E você poder conviver como os grandes médiuns convivem, com essa realidade múltipla, sem perder a referência. Porque o que o pessoal que estuda isso aí diz é assim: enquanto o neurótico, se ele nada, o neurótico e o médium nadam no mesmo mar, mas enquanto o médium se refastela na água lá, dá mergulho e tal, e sai lá revigorado, o neurótico se afoga. É o mesmo mar, é o mar das múltiplas referências. Mas, se a gente não estiver preparado para isso, não aguenta não, gente. É isso que eu ia perguntar. A gente, o médico, quando ele começar a transcender essa frequência, se ele não estiver no caminho, como você falou, de preparação, ele começa a se perder sua referência. Não é isso? Então, por isso que a gente percebe pessoas que não têm total equilíbrio da mediunidade, somente no afloramento, né? Tem que ter estudo, porque é complexo, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, porque envolve você viver numa realidade que não é de todo mundo, né? Você tem uma outra perspectiva aí que precisa ser considerada. Então, com isso, é preciso ter preparo, e não é nada de especial não, é apenas saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo e se conscientizar de que aquilo é natural, que aquilo faz parte. E aí nós temos, a partir da comunicação, não é? A mediunidade como processo de comunicação, a gente volta aqui agora para o nosso processo da internet. A gente já passeou na dimensão, vamos para a internet para juntar depois, mas a gente tem essa evolução aqui, desde a pedra lascada, onde a gente se expressava através de rabisco nas pedras. Aqui a gente tem, por volta do século XVI, a imprensa, né? Produzindo aqui
os documentos, e o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Aqui a gente tem aqui a grande massificação aqui das publicações, com a publicação dos livros. Por volta da década de 90, de 80 a 90, a gente tem o e-mail que surgiu, e aqui na virada do século, essas ferramentas de rede social que se apresentaram aí dentro desse grande fenômeno da comunicação disruptiva que é a internet. Então, o que acontece, há 5 anos atrás eu conversava com um tio meu e dizia, olha, os jornais impressos vão acabar, e as revistas também. Ele deu risada e disse, nunca. Então, quando a gente vê o Grupo Abril pedir recuperação judicial e praticamente todos os jornais do Brasil estão falidos, a gente vê o que é disrupção, né? A indústria do chapéu acabou quando chegaram os carros, que as pessoas não andavam mais na rua, de cabeça, não tomavam mais sol, porque estavam cobertos no carro, e aí o chapéu acabou. A Kodak, que era a grande empresa de filmes, é uma empresa que não existe mais. Então, muitas empresas que eram grandes conglomerados desapareceram porque não foram capazes de se adaptar rapidamente às mudanças. Essas mudanças elas são muito rápidas. As maiores empresas do mundo dos próximos 10 anos não foram criadas ainda. Essa é a história que se conta hoje. Então, provavelmente amanhã um jovem, numa garagem, vai pegar o seu computador, vai desenvolver uma ideia maravilhosa que vai fazer uma transformação e dentro de 3 anos a empresa dele vai valer bilhões. Isso é o que acontece hoje ordinariamente. Ordinariamente. Quando você vê uma pessoa colecionando fotos, colecionando imagens e botando uma pessoa botando o dedo para cima e o dedo para baixo, a pessoa fica bilionária com isso, diz assim, todo mundo está bestalhado, ou então isso foi uma grande ideia que foi criada, e realmente foi uma grande ideia, porque abriu comunidades, a ideia da comunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, uma das coisas que as redes, né, as comunicações trouxeram de forma bem interessante, foi que até um determinado momento a gente vivia assim, em feudos. Então, dentro das empresas, você tinha os departamentos. Você tinha o departamento de contabilidade, o departamento financeiro, o departamento pessoal, você tem lá a diretoria. E aí, cada um tinha o seu conjunto de informação, cada um vivia dentro do seu feudo. Quando esse negócio começou a integrar, essa proposta foi de tirar as fronteiras, acabar com as fronteiras. Então, na década de 90, entre 89 e 90, eu trabalhei numa empresa, no polo petroquímico, que a diretoria toda não tinha mais divisória nas paredes. Eles acabaram com todas as divisórias, porque agora era tudo junto, chamava de mesa 1. Era uma mesa que todo mundo sentava na mesa, em volta da mesa, e ali tudo se decidia naquela mesa. Então essa ideia da integração, o computador, ele permitiu essa disseminação da informação e acabar com esses feudos. Isso também fez com que, de quebra, os países fossem juntos. Porque as fronteiras que eram delimitações virtuais da nossa convivência, elas também foram embora, junto com os feudos. Então hoje você, dentro do mundo virtual, não existe país. Vocês já perceberam isso? Você, quando manda uma mensagem na rede, você não está no Brasil, você está no mundo. E uma outra coisa interessante, gente, que acontece muito, é que antigamente você era um na multidão. Para você encontrar uma pessoa no mundo, antigamente, era muito difícil. Muito difícil. Então, para alguém fazer sucesso numa rádio, ser um cantor, a pessoa tinha que ir para São Paulo, para o Rio, para os grandes centros, para poder lá ganhar destaque. E muitos passavam fome lá e tal, durante tempo. Essa história todo mundo conhece. Com o advento dessa comunicação, essas fronteiras caíram, e o que acontece? Você agora, no fundo da sua casa, pega um violão, e canta lá uma música lá, qualquer, né? E bota lá e viraliza, que é o que chama viralizar, é quando aquilo começa a se espalhar como um vírus pela rede, todo mundo começa a multiplicar, e aquilo a pessoa vira uma celebridade. Existe um fenômeno chamado fenômeno da cauda longa, onde qualquer coisa que você fizer, que você botar na rede, alguém vai gostar. Qualquer coisa. Até tirar a cabeça de uma pessoa do lugar. Alguém vai gostar. Né? Então, esse fenômeno mostra que
o sapato, existe um pé para cada sapato no mundo e aí eles vão se ajustar. A questão agora é que aumentou a fronteira. A fronteira agora é o mundo. Então mudou muito. Você se expressa individualmente. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Como espíritos vivendo na Terra, nós evoluímos juntos ou individualmente? Os dois, né? Mas de maneira precípua. Individual. Se você não fizer seu dever de casa, o outro não consegue fazer por você, em outras palavras. Então, numa sociedade onde os seres se unificam, olha que coisa paradoxal. É mais possível que eu tenha agora a possibilidade de me desenvolver individualmente, porque agora eu sou responsável pelas consequências dos meus atos individualmente. Se eu fizer uma bobagem, eu estou em evidência individualmente. Se eu tiver um ato grandioso, eu estarei em um ato grandioso individualmente. Então nós estamos no grande exercício da exposição individual no grande cenário do mundo, o que é ruim, porque é um grande sensor. Nós criamos a internet, é um grande sensor, é um grande superego virtual que existe hoje. E aí o que acontece? A gente está se expondo a esse grande superego virtual e no fundo nós estamos tendo a oportunidade de observar um pouco mais os nossos atos, as nossas consciências e as nossas ações. É um processo que não é desligado dos propósitos da evolução espiritual. Toda essa aparente confusão que existe aí tem um propósito, que é fazer com que individualmente nós, enquanto seres, possamos desenvolver as nossas capacidades individuais. Existe informação hoje para uma pessoa, sem sair de casa, a pessoa hoje consegue estudar o que quiser. Fazer o seu desenvolvimento ético-moral, fazer o seu desenvolvimento intelectual, a partir desse grande manancial de informação, selecionar, separar o joio do trigo em função da sua necessidade, como sempre foi. Você pode chegar na rua e optar ir para uma faculdade ou ir para um bar. De ordinário, você tem esse direito de escolha. Assim como se você entra no mundo virtual, você tem a opção de ir para o bar do mundo virtual, para as diversões, para as digressões, para as maluquices que tem no mundo virtual, como você também pode ir para aquilo que é interessante no mundo virtual, que são as potencialidades que existem lá, cursos diversos, possibilidades do desenvolvimento da pessoa. Hoje não existe nada, nem o campo da informação humana que não tenha vasta quantidade de informação no mundo virtual. Antigamente, para você ter acesso a isso, a única forma de você fazer isso era quem tinha uma baça. Né? A La Russe, que você tinha, conhecer seleções, era a única forma de conhecer o mundo. Hoje você conhece o mundo sentado numa cadeira. Então é possível, gente. Nós temos ferramentas hoje. Olha quantas ferramentas estão à disposição da humanidade. A gente escolhe o lixo porque a gente quer, porque a gente gosta dessa situação, por causa do nosso estado evolutivo que ainda não está nessas Coca-Colas todas. Não é a ferramenta que é ruim, não. É a utilização dela. Claro, Marquito. Claro, é a utilização. Então, se você pegar uma faca, a faca é ótima para cortar pão, para cortar carne. Se você não tiver uma faca, você vai ter que lascar no dente. Mas você pode usar aquela faca para matar uma pessoa. A culpa não é da faca, a culpa é de quem usa. A ferramenta é maravilhosa, a ferramenta é espetacular. Você ter a ferramenta, agora você usar ela de uma forma tola, você usar ela de uma forma vazia, você usar ela de uma forma fraca, você está jogando fora um ouro, uma coisa maravilhosa que existe, uma possibilidade enorme de... Olha, gente, os meninos hoje aprendem a falar outros idiomas usando a rede. As capacidades mentais estão sendo desenvolvidas a partir de outras dimensões, usando a rede. Existe uma armadilha aí, que eu vou falar aqui daqui a pouquinho para vocês já sobre ela. Essa armadilha, esse grande fosso que existe aqui, está tragando muitas pessoas, que está dentro desse cenário aí, ó. A partir do momento em que essa informática chega e que traz
esses computadores, os tablets, os celulares, isso aqui é real, gente. Isso aqui era um computador que era assim, as pessoas trabalhavam de paletó e gravata, esses caras eram cientistas, eram moscas assim, ó, exclusivas no mundo. Esses caras eram os grandes PhDs, prêmio Nobel também dentro dessa sala, para mexer esses fios aí dentro desse computador, né? E com isso, a gente tem hoje essa realidade que eu queria trazer para vocês. Nós somos 7 bilhões e meio de pessoas, graças a Deus. Nós temos 55% de pessoas que estão nas cidades. Desses 7 bilhões, 4 bilhões já usam a internet. Então 65% mais ou menos da população, aqui está 53%, mas o número mais assim, entre 65% e 53%, nós estamos aqui como usuários de internet. Usuários de redes sociais, nós temos 3 bilhões de pessoas. Usuários de celulares, de dispositivos móveis, 5 bilhões. E esse aqui de usuários com redes sociais, 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas. Olha o contingente de consciências que podem ser movimentadas a partir do uso da internet. Se a internet fosse usada para o bem, imagine, esqueça tudo, esqueça todo o processo rústico e primitivo que a gente faz no uso da ferramenta. A gente usa a ferramenta com carta, como a gente fazia com as cartas. Então hoje, se a gente pegasse essas redes para formar grupos de meditação, se a gente pegasse essas redes para fazer grupos de disseminação de boas ideias, se a gente pegasse essas redes para poder fazer as correntes do bem, se a gente pegasse essas redes, olha a quantidade de gente que a gente poderia fazer aqui. E Barbara Brennan disse no dia que 35% da população do mundo tiver uma evolução espiritual suficiente, os chakras vão começar a se abrir e a humanidade vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de estar no mundo, a sua consciência vai ser alterada. Os números são esses. Isso aqui é a quantidade de sites que existem no mundo. 1,24 bilhões de sites que existem na internet. Essa grande conexão. Olha só o mundo como é, ó. Tá vendo? De conexão. Não pode dizer. Hoje uma pessoa escreve uma coisa aqui, e esse cara que está aqui no meio do mar, ele sabe. Ele tem acesso. Uma coisa que você consegue disseminar aqui, você espalha no mundo inteiro. Você só tem que ter competência para fazer isso. Porque isso aqui, ó, 1,4 bilhões de sites, você imagina o que faz uma pessoa escolher o seu site e não o do outro? O que faz uma informação sua ter relevância? É preciso ter cuidado, porque hoje nesse mar tem um monte de coisa boa e tem um monte de coisa ruim. Olha só o que acontece aqui com o uso de smartphone. Isso aqui é legal, ó. No Brasil são 33,7% da população usando ativamente smartphone. O México 40%, nos Estados Unidos 60%, 70%. Na Coreia do Sul nós temos 70% da população, né? Existem pessoas hoje que usam mais de 1, 2, 3, 4 dispositivos conectados na internet. São chamados indivíduos hiperconectados. E daí vem as coisas todas que são derivadas disso. Inicialmente a gente tem... Antigamente você parava num posto de gasolina e perguntava assim: moço, onde é o banheiro? Hoje chega num posto de gasolina e pergunta assim: moço, qual é a senha do Wi-Fi? Tem que estar conectado, né? Eu aluguei uma casa de praia agora para um pessoal que veio de Brasília. O pessoal disse: qual é a senha da internet? Eu digo 0000000. A senhora acha que eu venho para a praia para ficar acessando a internet? Eu vi esse negócio acontecer. Eu não sou aquilo que é chamado hoje de nomofóbico. O nomofóbico é aquela pessoa que não consegue mais ficar desconectada. Isso é uma doença, já está diagnosticado. Aquelas pessoas que tiram foto. Gente, que isso? A pessoa vem andando na rua, para assim, faz um sorriso. Aprendemos a sorrir. Uma coisa boa aí, aprendemos a sorrir, porque agora a gente vai, inclusive faz aquele pezinho de Barbie assim, ó. Você sabe como é pé de Barbie, né? Aquele pé que fica assim, que Barbie vinha com o pé para baixo. Então faz aquele pé de Barbie, tira a foto de cima para baixo para ficar mais magrinho, para não parecer barriga. Para todo mundo tirar a sua foto perfeita, escolher seu selfie perfeito, não é? Os chineses adoram selfie. Os chineses são viciados em selfie.
Tanto que os celulares dos chineses são otimizados para selfie. E eles adoram, então, você vai para um evento chinês, eles adoram dar de brinde o chamado pau de selfie, porque para eles aquilo é o melhor presente que uma pessoa pode receber. Agora você fica tirando foto chinês, tudo igual. Como é isso? Você tira uma foto, não tem que tirar cópia, é como se você tivesse tirado 1000. É igual. Eles adoram as fotos. Então, esses jogos que eu estou vendo que tá muito difícil de ficar jogando ao mesmo tempo. Isso aí, porque hoje mesmo eu vi uma turma. eu posso falar. Mas antes eu queria falar sobre 2 fenômenos da internet. Não é esse? Não, estão enxergando errado. Olha lá. Cadê seu cérebro funcionando? Olha aí, ó. Certo? É esse cara aí, ó. Eu quero falar sobre ele. O Facebook. O que é o Facebook? O Facebook é um alter ego. Ele é uma persona. Nós virtualizamos uma persona. Então, aquilo que era feito ordinariamente pelo psiquismo, agora ele é virtual. Então, todos temos uma personalidade no Facebook. E cria-se a personalidade do Facebook. O Facebook, normalmente facebookiano ou falsebookiano, ele é feliz. Você não vai ver uma pessoa lá falando no Facebook, está triste. Não, ele está sempre feliz. Maridão, mulherão. Hoje é o dia dele, hoje é o dia dela. Amor, amor, amor. Nossa, o mundo está resolvido no Facebook. Parece campanha de político, tudo dá certo. É lasanha, é lagosta no final de semana, né? O povo tira foto de comida. Olha eu comendo, gente, como é isso? O Facebook cabe tudo. O Facebook cabe um monte de coisa, de perfis falsos, de pessoas que não conseguem ainda se expressar na sua verdade e que, para serem aceitos, precisam criar os seus perfis falsos. Isso aí tem a ver com o mundo líquido, tem a ver com a sociedade hedonista, tem a ver com a sociedade onde os corpos estão sendo colocados, pendurados em estantes para serem consumidos. Então as pessoas precisam se expor no mercado das carnes para poder serem aceitos. Por isso é tão importante recebermos aqueles dedinhos para cima, porque vivemos na sociedade das reputações. Eu valho pelo que você me reconhece. Eu valho pelo que você me aceita. Eu valho pela quantidade de likes, de pessoas que estão querendo compartilhar ou aceitar aquilo que eu digo. E isso é uma espécie de transmissão de uma persona, porque eu estou sendo validado o tempo inteiro pelo outro. E isso é uma coisa perigosa. Isso é uma coisa perigosa que leva as pessoas a acharem que no mundo virtual elas são mais felizes do que no mundo real, e por isso pode levar pessoas a ficarem muito tempo nas redes sociais, porque ali tudo dá certo. Eu tenho controle sobre todas as coisas. Simplesmente se alguém não me aceita, eu dou um clique e tiro ela. Eu filtro a minha rede de relações. Eu posso direcionar minha rede de relações para pessoas que combinam com aquilo que eu estou dizendo, com aquilo que eu estou querendo. Isso é péssimo, gente. Porque uma das coisas que mais enriquece o ser humano é a diversidade. Uma das coisas que mais faz com que a gente cresça são os embates que nós temos socialmente. Então, se a gente, de certa forma, foge da realidade da vida, a gente perde o grande cenário da existência, a grande oportunidade, o maior órgão do corpo humano. Vocês sabem qual é? O maior órgão do corpo humano? A pele. A pele. E a pele precisa viver. A pele precisa de pele. A pele precisa de abraço. A pele precisa de toque. A pele precisa do outro. Nós somos seres que nascemos, nossa constituição psíquica necessita do outro. Não é o outro virtual, é o outro de verdade, com brilho no olho, com energia, com transmissão de pensamento, com as interações multidimensionais que a gente falou aqui. A gente precisa do outro nessas diversas possibilidades de manifestação. E isso obviamente inclui a presença física da pessoa do nosso lado, inclui a possibilidade de você se assumir com os seus defeitos. Todos temos defeitos. E se a gente não assume nossos defeitos, a gente vai morrer com defeito.
Não vai no técnico. Quando você vai no técnico, o técnico pergunta: o que é que seu rádio tem? Não tem nada não, está tudo bem. Mas não está funcionando? Mas está tudo bem. Como assim? Se você está com um defeito, você tem que dizer para o técnico: está com defeito. Senão você não conserta. Então, a oportunidade de estar vivo aqui não é para todo mundo ser bonito, maravilhoso, selfie. É para nós sermos reais e expormos na vida aquilo que nós somos, aquilo que a gente construiu, aquilo que foi possível. Então, se eu não sou perfeito, gente, desculpa, mas eu sou. Então, Franz Pierce faz na grande oração da terapia, ele diz assim: eu não nasci, eu sou eu, você é você. Eu não estou aqui para agradar as suas expectativas, nem você está aqui para agradar as minhas expectativas. Se a gente se encontrar, vai ser maravilhoso. Se a gente não se encontrar, não há o que fazer. Então eu estou aqui, tenho os meus defeitos, tenho as minhas necessidades evolutivas, e eu preciso experimentar isso, eu preciso viver isso. E lá na frente, se eu achar que eu tenho que mudar, eu mudo. E obviamente que eu estou aqui cercado de informação, e essas informações que eu tenho me orientam no sentido de fazer as minhas boas escolhas. Então não dá para viver num mundo de relação fingindo ser quem eu não sou, porque isso aí é o pior risco que existe, é o fosso que existe aí, ó. Quem entrar numa rede dessa para fingir que é, sincera e honestamente, criar mais um personagem além de tantos que a gente já tem. É preciso usar as coisas da forma correta, não como fugas de um psiquismo que está atormentado, mas como formas de pedir ajuda, de se expressar corretamente, de se posicionar. E aí a gente vem numa outra questão aí, que é a nossa evolução, né? Nós somos hoje os Homo sapiens, ou sapiens. E o Homo sapiens, ele é interessante, porque o Homo sapiens, ele tem muitos amigos, como o Falsibuquiano também tem, mas ele é só. Então chega no aniversário do amigo, ele manda um zap: que a força esteja com o seu coração, estou em vibração por você, e está lá fazendo outra coisa, e copia e cola, não tem nem essa. Homo sapiens. Existe um livro hoje, gente, sobre esse assunto aí. Então, só para vocês terem ideia do quanto isso é problemático. É muito mais fácil, a misantropia, ela impede que a pessoa vá em direção ao outro. O WhatsApp permite os misantropos se relacionar, porque ele pode fazer uma relação distante. Então, se você usa a rede social dessa forma, esqueça isso. A melhor coisa que tem é quando alguém faz aniversário, você vai na casa da pessoa. Quando você toca lá, que a pessoa toma aquele susto, porque diz assim: eita, ele veio, não fiz nem um bolinho. Aí você diz assim: olha, eu vim só para lhe dar um abraço, porque hoje é seu dia, é um dia especial. E para mim também será especial esse dia, porque eu tive a oportunidade de te conhecer, e hoje eu vim aqui retribuir a graça da sua amizade. Existe zap que supere isso? Não. Aí você vai embora, rapidinho, na velocidade de um clique, você chegou e foi embora. Então o zap permite você fazer essa possibilidade. O Homo sapiens pode ser o Homem sapiens. Esse Homem sapiens, ele tem inteligência para saber o que é importante para ele e o que não é importante para ele. E assim vale para todas as nossas Insta, que a gente até chama pelos apelidos, já estão tão Insta, Zap, Face, chama assim pelo nominho, né? Um apelidinho. Tudo é bom, gente, tudo é maravilhoso. O WhatsApp é maravilhoso. Você marca reuniões, você marca grupos, você dissemina. Tem um grupo, um centro espírita aqui em Salvador, que faz o evangelho no lar, no WhatsApp. Tem 3.500 pessoas. E funciona. Você pergunta assim: mas como é que funciona isso? Ele diz: rapaz, não sei, mas funciona. Toda semana a gente faz e tem 3.500 pessoas. Eu já fiz uma palestra no WhatsApp, que o pessoal chama de Zapalestra. Uma palestra sobre amor, que
que as pessoas marcam um dia e aí você posta um áudio naquele dia, as pessoas assistem aquele áudio e no dia aprazado faz uma entrevista com a pessoa que falou aquilo lá. E todo mundo pergunta, e você responde, e dá, né, as diversas situações. Então, é possível você usar essa rede grande disseminada, é possível usar a internet para esse novo contato humano sem prescindir ou sem dispensar o contato dos seres humanos, dos corpos humanos. Permitir que a gente faça os intercâmbios. Olha, o pessoal que estuda Esperanto, eles fazem uma comunicação nas redes sociais, mas o grande desejo do esperantista é se encontrar com outro, em outro lugar do mundo. É ir lá na França e encontrar um cara desse, uma pessoa dessa, e conversarem no idioma comum. Então essa nossa diversidade, ela vai caminhar para isso, gente. Nós vamos evoluir para isso. A gente está usando a roda na cabeça porque a gente não sabe usar direito. Mas a gente vai saber usar. Então hoje os trabalhos de cooperação são inúmeros. Você pode trabalhar em casa, você não precisa mais se deslocar para o ambiente de trabalho, você não precisa mais pegar um engarrafamento, tudo que você pode fazer no escritório, você faz em casa. Os sistemas hoje todos permitem isso. Os games que você estava falando, né? Os games, eles hoje podem ser jogados por pessoas no mundo inteiro, ao mesmo tempo, simultaneamente. Você pode ter reuniões, fazer reuniões que antigamente se gastava uma fortuna para poder deslocar um executivo, um avião. A pessoa ficava horas no aeroporto. Agora você simplesmente faz uma reunião, como se você estivesse presente, inclusive com a holografia, que são aí as novas fronteiras do vídeo. Você vai ver a pessoa na sua frente. Você vai ver a pessoa ali, se materializando como se fosse um espírito materializado. O espírito com a manifestação holográfica. Ele está ali. Então, as salas de telepresença, eu já participei de algumas reuniões de telepresença, você tem a sensação que está sentado na frente de pessoas. Porque, inclusive, existe uma mesa, existe uma simulação de mesa, uma meia mesa, que as pessoas do lado de lá e uma meia mesa do lado de cá, e quando você vê, é como se você estivesse olhando uma mesa redonda. E aí você tem a imagem, a nitidez, você vê o som. Quando uma pessoa daqui fala, você vê o som vindo de cá. Quando uma pessoa daqui fala, você vê o som vindo de cá. Então, é perfeição total. Você não tem mais que viajar. Para quê? Então, hoje, você consegue ser acessado, comunicado em qualquer lugar. Isso tudo é muito bom. Tudo é muito maravilhoso. Inclusive, hoje, a gente está finalizando agora em dezembro, um curso para evangelizadores, nós conseguimos desenvolver 350 pessoas durante 3 meses. Na rede. Em rede. Isso. 350 pessoas. É muito, é ótimo. Gente, é maravilhoso. Essa questão aí dessas publicações, desses vídeos, a gente grava essas palestras, porque às vezes é interessante, a gente pega daqui e bota lá no YouTube, aí as pessoas depois podem ter acesso aqui. Nós temos uma quantidade, mas outras pessoas têm interesse às vezes desse assunto, e aí fica lá para outras pessoas. A gente tem vídeos com 700, 800, 1000 compartilhamentos, então isso é bom, é legal você ver isso, né? E uma coisa que é interessante nessa grande armadilha aí, é a gente ver que estamos num processo nítido de evolução, e eu vou mostrar para vocês algumas características que a gente pode entender. É que esse mundo hiperconectado, hipercontextualizado, ele permite a percepção da comunidade. Você tem senso de que existem outras pessoas, de que existem outras formas de pensamento, de que existem outras correntes de pensamento. Você tem ideia de mundo. Você tem a possibilidade de conhecer outras etnias, fazer um intercâmbio em diversos planos culturais. Permite a visão ampliada do mundo sem fronteiras, um mundo sem fronteiras. O mundo do futuro não terá governantes centralizados. O mundo do futuro não será esse mundo que a gente conhece hoje. Ele será um mundo totalmente diferente desse. A governança do mundo não será igual a essa. Você acha que vocês vão ter uma governança do mundo com 170 mil funcionários para fazer ninguém sabe o quê? Não vai ser assim não.
né? E essa visão, ela começa a ser destruída a partir do momento que você pode perceber um mundo sem fronteiras, um mundo sem governo. O mundo da internet não tem governo. Ali é onde o que vale, ali não tem governo, né? Permite a visão pluricultural, você já disse, permite a eliminação de barreiras e fronteiras, permite a livre manifestação do pensamento. Você pode se expressar ali tranquilamente. Então existem pessoas que hoje a sua forma de pensar, de falar, de ser, influenciam muitas pessoas. Eu até digo que antigamente a pessoa era, você perguntava assim, para uma moça que não trabalhasse, você é o quê? Eu sou prendas domésticas, prendas do lar, né? Essa profissão, existia essa profissão, né? Hoje a pessoa é web influencer. Fica em casa hoje só com o Zap. Web influencer. É outra profissão de quem não tem o que fazer. Permite a noção da nação humana, né? Essa ideia da humanidade única, abre espaço para futuras interações puramente orgânicas, né? Que aí a gente pode também permitir aí outras considerações, a possibilidade de pessoas se reunirem fora do eixo virtual, as pessoas se encontrarem no eixo humano, né? Dentro dessas afinidades de pensamento para essas trocas que a gente precisa ter, né? Abrir espaço para as transcomunicações interdimensionais. Isso aqui é outra coisa que é extremamente interessante, que tudo isso está, na verdade, fazendo uma transformação do nosso cérebro. Está fazendo uma transformação do nosso aparelho biológico. Nossas conexões cerebrais estão sendo modificadas. A nossa forma de pensar está sendo alterada. A nossa forma de ver o mundo está sendo alterada. Os paradigmas do mundo estarão sendo modificados a partir dessas novas formas de ver o mundo. Aquilo que eu falei lá no começo. Quando você olhar o mundo daqui para frente, você vai ver o mundo a partir da perspectiva dessa realidade, e não mais de uma realidade sua, antiga. E porque ele é disruptivo, ele vai trazer essas mudanças. Então existem profissões hoje que não vão existir no futuro. O advogado provavelmente não vai existir mais. O engenheiro provavelmente não vai existir mais. Talvez nem o médico. O motorista certamente nos próximos 10 anos talvez não exista mais. Os carros provavelmente não vão ter mais donos. Daqui a mais aqui um tempo, 10, 15 anos talvez, você vai chamar um carro no aplicativo, ele vai chegar sem motorista na sua casa, você vai entrar, ele vai saber onde você vai, ele vai te deixar onde você quer e não vai ter motorista nenhum lá dentro. Quando você se desloca, você vai poder fazer outras coisas. Você vai poder viajar por estradas mais seguras, porque os carros estarão sendo automovidos e eles têm dispositivos para evitar o choque, para evitar o acidente. Não burlam leis. Não burlam as leis. Não burlam as leis. São 40 mil acidentes, 40 mil mortes por ano no Brasil. Não tem isso, não tem nada. Então você vai ter, hoje já existem caminhões entregando bebida nos Estados Unidos, andando 1000 quilômetros sem motorista. Então essa realidade já existe agora, os carros elétricos estão chegando, essa nova perspectiva da valorização do planeta Terra, os processos ecológicos, isso tudo muda muito, está mudando muito a nossa forma de ver o mundo, de estar no mundo. Então a gente vai ver uma nova realidade nos próximos 50 anos, esse mundo vai ficar irreconhecível, gente, do que a gente vê hoje. Eu faço esse balanço, olhando para trás, os 40, 30 anos aí, quase 40 anos, né, de mexendo com esse negócio, e eu fico assim olhando e dizendo assim, olha, esse negócio de mudança é muito significativo. Se eu for considerar a Terra 40 anos atrás, era uma realidade bizarra. A década de 80 era bizarra em relação a hoje, 70, 60, 50, mas se a gente bota para cima 50 anos, vai ser coisa assim na medicina, na forma do tratamento. A única coisa que a gente espera é que o ser humano seja capaz de se modificar tanto quanto a tecnologia que ele é capaz de criar, que ele seja capaz de se conhecer com tanta força como ele foi capaz de conhecer os mecanismos da matemática, da física, da química. Ele tem a possibilidade também de se conhecer
ao ponto de saber o que ele verdadeiramente é, nas suas múltiplas capas, as suas múltiplas formas, a sua forma de interação com os seus campos energéticos, com suas potencialidades. Esse homem, esse grande homem, ele pode, sem dúvida nenhuma, estar aí usando o que a gente chama de próteses espirituais para fazer essa evolução. Porque isso tudo que nós temos hoje são próteses espirituais para permitir um avanço do nosso psiquismo, da nossa mente, para o homem do futuro. Nós seremos homens do futuro, nós viveremos no mundo do futuro, porque o futuro vai chegar, né? Conosco, apesar de nós. Então a gente vai estar nesse mundo do futuro e a gente precisa se preparar para ele. Então, já que temos as ferramentas, ao invés de ficar simplesmente usando essas ferramentas de maneira fútil, pequena, disseminando ódio, criando psicosferas negativas através da reverberação de pensamentos estapafúrdios. Gente, eu vi coisas horríveis. Gente, pessoas espíritas escrevendo coisas medíocres na rede, coisas medonhas, desejando o mal do outro. Isso é uma coisa horrível que não coaduna com os nossos pensamentos. Então a gente tem que entender o que a gente quer. A gente quer uma sociedade regenerada ou a gente quer só ficar brincando de religião? A gente precisa tomar uma atitude. Nós somos seres espirituais, nós somos espírito, nós somos múltiplas dimensões ambulantes. E a gente tem que viver nesse nosso processo usando as ferramentas o máximo possível para nos permitir galgar essas experiências e adquirir essas possibilidades agora. Agora. O mundo não vai transitar com pó de pilim-pim-pim. O mundo vai transitar com força, com ação humana. Não é? Com a modificação verdadeira do ser. É como se diz, na educação as raízes são amargas, mas os frutos são muito doces. Então é duro você sair de um modelo onde você fica escondido, jogando pedra no outro, para ir para um mundo onde tudo é aberto, transparente, que você pode se expor. Agora fazer isso construir uma sociedade boa, usar esse grande potencial de uma rede com o tamanho da internet para disseminar o bem, para fazer coisas boas, né? Para ajudar as crianças a saírem das condições que elas estão, a fazer com que os pais aprendam a cuidar dos seus filhos, a fazer com que as pessoas se valorizem, sair desse mercado das carnes. Eric Fromm diz aí, a coisificação do homem, sair da coisificação da pessoa para dar a humanização do ser humano, transformar o ser humano em um ser humano, um ser de verdade, um ser que possa entender a realidade da vida, atuar na realidade da vida, mudar a realidade que o cerca de uma forma legal. Olha só o que Emmanuel diz na questão 383, do item 383 do Consolador, diz assim: todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do Espírito representa ainda a alvorada das novas percepções do homem do futuro. Ele está dizendo isso aqui. Quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se as janelas acanhadas dos seus 5 sentidos. Ele está dizendo isso aqui, Emmanuel, ele está dizendo o seguinte: olha, a tendência dos seres humanos vai ser evoluir para termos todos essa multiplicidade de dimensões acontecendo nas nossas consciências. Mas enquanto a gente não tem essa possibilidade de ver, a gente tem a possibilidade de saber que tem. E quais são as influências que existem nas nossas atitudes em relação a isso? A ferramenta está aí, vamos usar bem. As ferramentas estão de colaboração, de crescimento, de desenvolvimento, estão aí, vamos usar produtivamente. Então, quando você pegar seu smartphone, quando você pegar a sua rede social e você for dar um clique lá para você postar alguma coisa, pensa antes do que você está fazendo. Pensa antes do que você está fazendo. Isso aqui está me crescendo, isso aqui está me... né? Isso aqui me aumenta em quê? Ou isso aqui só aumenta a minha vaidade, isso aqui só aumenta a minha concupiscência, isso aqui só aumenta a minha carência, isso aqui só aumenta a minha fuga. Não, gente, nós somos valorosos, nós temos valor. Todos nós somos seres divinos vivendo na Terra com valores, cada um carregando o seu valor, carregando o seu ouro no coração. Vamos expor isso, essa luz,
trazer essa possibilidade de todos nós estarmos aí, porque no fundo nós somos todos um só. Essas diferenças aparentes, elas são apenas aparentes diferenças. Nós somos um só. Nós somos uma pulsação divina se expressando na forma de planta. Quando você vê uma abelha voando, ali é Deus voando na forma de uma abelha. Quando você vê uma borboleta voando, ali é Deus voando na forma da borboleta. Quando você vê um ser humano se expressando, ali é Deus se expressando na forma daquele homem, daquele outro homem. Então, se a gente parar e começar a enxergar esse Deus em todas as manifestações, a gente vai ver a vida com outros olhos. Que a gente pode mudar o mundo na forma do pensamento, a gente pode pensar positivo, a gente pode interpretar a vida de outra forma, a gente pode ressignificar tudo, absolutamente tudo, parar de chorar, parar de ficar se lamentando de que a vida é ruim. Não, a vida é maravilhosa, porque tudo que nos acontece é o que precisava acontecer, é o que eu precisava ter na minha vida como experiência para aprender o que eu preciso aprender. Porque eu, enquanto consciência, tenho que passar por aquelas experiências evolutivas, por isso eu estou aqui. Por isso o sentido da vida. Ninguém me botou aqui para sofrer. Eu estou aqui para aprender, para evoluir, para crescer, para desenvolver. Portanto, eu preciso ter essa experiência do jeito que ela é. Se eu nasci naquela casa, é porque eu precisava nascer naquela casa. Se eu sou filho daquela pessoa, é porque eu tinha que ser filho daquela pessoa. Se eu sou casado com aquela pessoa, é porque eu, de certa forma, escolhi essa pessoa para formar a minha família, para trazer os meus filhos. Se eu estou vivendo essa realidade, é porque essa realidade foi buscada por mim, através das minhas próprias necessidades, dos caminhos e das escolhas que eu fiz. Então não tem nada de errado nisso, é tudo certo, é tudo lindo, porque no fundo, nós todos somos seres buscando a perfeição. O interesse final desses espíritos que somos nós é sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então nós precisamos fazer esse exercício de todos os dias, o exercício de sair dessa mesmice, sair dessa coisa pequena e aumentar a potencialidade da nossa vida para nos encontrarmos na luz que nós todos carregamos. Sermos luz do mundo, iluminar as estradas daqueles que estão ali. Lembrar dessa musiquinha lá, dos saltimbancos, quem lembra? É isso? Não há nada para perder, todos juntos somos fortes, não há nada para perder. Todos juntos somos uma única vibração, somos um único planeta, um único universo. Apesar de estarmos vivendo, coabitando em múltiplas dimensões, nós somos uma única expressão do divino. Então são apenas ilusões essas aparentes separações, mas nós temos que superar isso, fazendo da nossa vida uma vida realmente, uma vida de coisas boas, uma vida de coisas positivas. A vida do ser humano pode ser do jeito que ele quiser. Pode ser do jeito que quiser. Existe uma metáfora muito interessante, que é a metáfora do trem. 2 passageiros do trem estão no trilho, no mesmo vagão. Um do lado direito e um do lado esquerdo. O do lado direito está contemplando uma parede de pedras que passa do lado do trem. E o outro está contemplando uma paisagem linda de um vale cheio de cores exuberantes que está na janela. O que está do lado direito insiste em olhar para a pedra. O que está do lado esquerdo insiste em olhar para a paisagem. Os dois estão equivocados. É importante olhar as pedras, mas saber que do outro lado existe um vale florido. É importante olhar o vale florido e saber que do outro lado existem as pedras. O melhor lugar é estar no meio, sabendo que eu tenho a opção de ora olhar o vale, ora contemplar as pedras. E saber que tanto a pedra quanto os vales fazem parte da mesma realidade, do mesmo cenário. A escolha é minha. Como eu quero me posicionar? Se eu quero ficar só olhando pedra, o problema é de quem é? Meu. Porque não estou teimoso, não quero olhar para trás. As possibilidades quânticas me dizem que a minha realidade hoje foi apenas uma entre múltiplas, e eu escolhi essa. Existem outras infinitas realidades, são todas boas como essa também é. Eu só tenho que escolher o que eu quero para mim. Eu quero essa, mas eu quero outra. Se eu quero outra, eu mudo minha forma de ver, de estar e de agir no mundo. Não vamos botar culpa nas ferramentas,
porque as ferramentas estão sendo disponibilizadas nas benesses de Deus. Vou botar um Facebook lá para ver se ajuda, vou botar um WhatsApp para ver se ajuda, vou botar uma internet para ver se ajuda. Meu Deus do céu, agora o que falta? O pensamento quântico, falta só isso agora. Então, as ferramentas estão chegando, a gente só tem que largar de mão de querer viver um mundo velho no mundo novo, querer fazer o que fazia no mundo velho, transferindo as imagens para o mundo novo. Mundo novo é mundo novo, com novas perspectivas, com novas fronteiras, com novos parâmetros. Para o mundo novo, um homem novo. A gente precisa estar pensando nessa possibilidade. Então, a internet, como um túnel interdimensional, ela pode nos educar como uma prótese espiritual para que nós sejamos capazes de conviver num mundo aberto e plural, sem medo, sem problema, de nos expor nos pensamentos e nos sentimentos. Aquele que guarda no seu coração amor e paz, não tem que ter medo de abrir o seu coração, porque essa caixa só emitirá luz. Normalmente nós temos medo de abrir as caixas de Pandora, que só tem coisas que não são muito boas. Mas mesmo a caixa de Pandora, no fundo dela existia a esperança. A esperança de que todos nós um dia sejamos capazes de redimir as nossas fraquezas, de acabar com as nossas fraquezas, para poder nos levantar diante da nossa ignorância e assumirmos a nossa posição de luz do mundo e de filhos de Deus. Fiquem com Deus, que assim seja.